Olá, amigos. Nosso capítulo de hoje, o capítulo 4 do livro Jesus no Lar, intitulado A Lição da Semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e na ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe o objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que vibra na alma do Filho saudoso. O Mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que, se os aguaceiros e furacões passarão por ela, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia.
Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando para a frente. Em seguida, ante o silêncio de Jesus, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Uma lição tão linda como todas as lições desse livro. Me senti particularmente comovida agora no final, quando li, não é? Mas que lição importante. Então, a lição da semente. Jesus começa falando das muitas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. Hoje podemos definitivamente fazer uma lista dessas imensas dificuldades, tanto no âmbito social como no âmbito das nossas casas, não é? Incompreensões, injustiça, sofrimento, dentro dos nossos lares, muitas vezes orgulho, vaidade, revolta. Todos esses sentimentos e experiências são comuns na nossa existência. Mas ele vai dizer que o reino de Deus, então, é como essa sementinha quase imperceptível que é lançada no seio da terra. E que suportando o peso da terra, suportando a escuridão da terra, os detritos que constituem a terra, vai se alimentar exatamente dessa terra, mas vai fazer o caminho ascensional na busca da luz, vencendo o peso, vencendo os obstáculos, vencendo tudo aquilo que a princípio parece ser impedimento, não é? Então essa sementinha desperta, não é? Atraída pela luz, ela então vai trabalhando nessa ânsia de subir. E o aprendiz que somos todos nós, quando nós então nos sentimos, não é, felizes, já conscientes, recompensados, porque na medida em que nós vamos trabalhando, na medida em que nós vamos buscando a luz, na medida em que nós vamos seguindo para frente como a semente, não é? Lidando sim, porque temos raízes longas e vamos nos nutrir, digamos assim, muitas vezes ainda dessa materialidade, das circunstâncias, vamos estar cercados de circunstâncias de muita dor, de muita injustiça, de muito sofrimento, mas se estivermos já na condição dessa sementinha de trigo, apesar de ainda as nossas raízes estarem plantadas na horizontalidade do mundo, o nosso coração, a nossa ânsia, a nossa ideia, o nosso ideal, a nossa vista está para cima. E o nosso movimento é um movimento, como ele diz aqui de uma forma tão linda, não é? A semente só tem uma coisa na sua mente. Ela está obcecada pela ideia de ir encontro ao Pai. Então, ela vai nesse projeto ascensional, nesse projeto em busca da luz, ela vai o quê? Trabalhando, e ela vai produzindo alegria, vai produzindo bem-estar, vai produzindo benefícios e bênçãos para todos aqueles que estão nas proximidades, né? Que acabam recebendo os benefícios desse caminho, dessa subida, que é a subida da semente. Então ela vai percebendo muitas vezes, como coloca aqui, não é, Neio Lúcio, frutos de esperança, de bondade e de amor, e não para contar benefícios. Ela segue essa visão do Pai, como nós, todos filhos saudosos do amor do Pai, saudosos dessa posição de conexão que traz tanto equilíbrio e paz para as nossas vidas. Então o mestre ele vai silenciar e Jesus vai então, Pedro vai interferir
e perguntar sobre aqueles que já ouviram falar da caridade, mas que não a praticam. E Jesus vai dizer que o mundo está cheio dessas sementes, não é? Que dormem mas que continuarão a ser sacudidas pelas tempestades, pelas tormentas, até que elas despertem. Quando eu li esse último parágrafo, o que me veio à mente foi pensar que muitos de nós temos sido sementes adormecidas. E muitos de nós hoje, diante da grande tempestade da pandemia e desse chacoalhamento aí social que está acontecendo, estamos, na verdade, despertando, ou talvez estávamos assim um pouco despertos, mas é como se essa tempestade forte, não é? Que é parte dessa horizontalidade da vida, ela vem para nos despertar. Se Deus quiser, para nos fazer perceber necessidades que não percebíamos, para nos fazer sair para além do círculo estreito das nossas circunstâncias, da nossa vivência, do nosso mundo pequenino, para ampliar a nossa visão e ajudar-nos a percebermos, não é? A necessidade de sermos ativos, de sermos agentes conscientes da nossa própria elevação. E que não nos contentemos com a horizontalidade que a vida oferece, as circunstâncias, que não nos prendamos pelas dificuldades que hoje estamos assistindo, que possamos aproveitar dessas dificuldades para perceber a grandeza da vida, para perceber o sentido da nossa existência e para mirarmos para cima, para o alvo, para Deus e seguirmos firmes, seguirmos confiantes, trabalhando, produzindo, amando, beneficiando, perdoando, abraçando, cada dia, cada vez mais. Um grande abraço para você, que Jesus nos abençoe a todos, nos sustente nessa caminhada, olhos para cima, olhos em Deus, saudosos, sigamos em frente. Ainda que as circunstâncias sejam extremamente difíceis, elas fazem parte do processo. Nós somos sementes plantadas nessa terra de tempestades e de dificuldades para que, trabalhadas, possamos então subir resolutos na direção de Deus, nosso Pai.